Também digo que, tradicionalmente, nós celebramos mais o Natal, não é verdade? Pelo menos assim, culturalmente, vamos dizer. Talvez seja porque o Natal está perto do Ano Novo, já serve como feriadão, não sei se é isso. A encarnação e o nascimento de Jesus é especial, é uma obra do Senhor de fato. Mas, gente, o que celebramos na Páscoa é o ponto crucial da nossa salvação. Bom, vamos ler o texto então? Marcos capítulo 15, e nós vamos falar sobre a morte de Jesus, a partir do verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona, isso é do meio-dia até as 3 da tarde. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José, e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia. E muitas outras coisas que tinham, mulheres, que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém? O que Jesus passou na sua crucificação? Talvez você já tenha visto um documentário, assistido um filme. Tempo de Páscoa é um tempo de essas produtoras também ganharem um pouco mais de dinheiro, porque fazem as suas polêmicas, Sempre tem. Será que Jesus existiu? Será que ele morreu mesmo numa cruz? Quem que é esse líder dos cristãos? A bem da verdade é que, historicamente, é impossível não dizer que Jesus tenha existido. De fato, ele existiu, mas é mais do que isso. Ele existiu e ele é nosso Salvador. Ele morreu redentivamente, ou seja, em nosso lugar, para nos salvar. E nesse texto de Marcos, existem alguns detalhes da morte de Jesus que são interessantes. Alguns detalhes da sua entrega. Eu gosto de lembrar um texto que é de Filipenses 2, a partir do verso 6, no 5, Paulo fala assim: tenham vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a partir do verso 6 de Filipenses 2, ele começa a descrever uma descida de Jesus. Uma descida no sentido de poder, Isso mesmo, pode colocar para nós. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele deixa o seu poderio de divindade. Ainda continua sendo Deus, mas não com o poder, pelo menos quando estava aqui humano, no sentido de estar lá no céu. Ele deixa o céu e vem habitar a terra. Coloca o verso 7 para a gente. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso é humilhação para Deus, E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você percebe a descida de Jesus? Ele era Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus, obviamente, sendo também o próprio Deus, tornou-se ser humano, que já seria uma grande humilhação. Como ser humano foi servo. Ele diz em Marcos 10 que o seu ministério não é para ser servido, mas para servir. Também outra humilhação. Talvez o simbolismo, a ilustração maior deste servo foi lavar os pés dos seus discípulos, mas teve uma humilhação maior, que foi a morte, e mais do que isso, a morte de cruz. Uma das piores, talvez a pior morte que um ser humano pudesse passar. Em Marcos, no capítulo 15 que nós lemos, nós vemos algumas coisas acontecendo com Jesus, ou ao redor dele, que tornam a morte dele ainda mais difícil, ainda mais profunda, ainda mais pesarosa. Primeiro é que a natureza se escondeu. Ele que é o Senhor da natureza, ele que está no barco, e ele está dormindo, e as ondas vêm, e aí os discípulos falam: nós vamos morrer. E ele diz: se acalme, vento. E o vento fica calmo. Ele manda no mar, ele manda no vento, ele faz da natureza o que ele quer, porque ele é Senhor da natureza. Mas nesse momento, a natureza se esconde. Do meio-dia até as 3 da tarde. Qual que é o horário de mais sol? Do meio-dia às 3 da tarde.
e não havia sol. É uma demonstração de que era tempo de tristeza. De fato, irmãos, a natureza até hoje geme, a criação, como diz Paulo, com dores de parto, querendo ser redimida, clamando, pela manifestação dos filhos de Deus. Mas ali foi um ponto crucial, em que a própria natureza se escureceu, se escondeu, para mostrar a tamanha tristeza, o tamanho peso que havia no seu Criador, no talvez não, certamente no homem mais importante do mundo, mas como aquele que propriamente criou a natureza, estava sendo entregue ali. Ele deixou-se até mesmo nisso. Alguém já disse que Jesus, se estivesse na cruz, e ele resolvesse dizer assim, para tudo isso, certamente tudo parava. O próprio Jesus fala que se ele orasse, o Pai mandava uma legião de anjos, uma multidão de anjos, mas ele não fez isso. E a sua entrega foi tão profunda, que até mesmo a natureza que lhe obedecia se escondeu. Poeticamente poderíamos dizer que ela chorava naquele momento, mas mais do que isso, irmãos, e talvez o ponto crucial aqui, é que quando ele está na cruz, quando tudo escurece, ele chega nas 3 da tarde e ele clama com grande voz dizendo, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Significa o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22, um salmo de Davi, mas que aqui toma a sua principal significação. Agora Jesus na cruz está orando ao Pai, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui tem um detalhe interessante, irmãos, que quando Jesus está no Getsêmani, não me lembro se eu falei isso no domingo passado ou na quinta-feira, mas quando Jesus está no Getsêmani, ele está chorando, orando, sangrando até de tamanha ansiedade, intensidade, e ele diz assim ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você lembra disso? Dessa oração de Jesus no Getsêmani? E aí, a gente tem aquela grande pergunta que é feita por quem não crê no Evangelho, dizendo assim, por que Jesus teve medo? Por que Jesus orou para passar dele esse cálice? Se vários homens e mulheres, inclusive depois cristãos, mas temos na história toda, homens e mulheres que condenados à morte, resolveram seguir firme. Eles não ficaram com medo, aceitaram a sua morte. Mas Jesus ora para não morrer. Está aqui o motivo, por quê? Porque não era apenas uma morte, não era apenas o entregar a sua vida no sentido de qualquer homem comum, mas era a morte levando os nossos pecados. E você sabe que Deus, que é um Deus santo, Ele não coaduna com pecado. Então, estando os nossos pecados na cruz do Calvário, Deus, por aquele momento, alguns vão dizer, Deus olha para o lado, Deus retira o seu olhar de Jesus. E aí Jesus ora na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Um pastor diz que Jesus foi abandonado pelo Pai, para que você nunca fosse. Eu e você não levaremos os nossos pecados, ou melhor, nós levaremos até colocar na cruz de Jesus, porque aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo 2 Coríntios 5, 21, Deus o tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu gosto de dar esse exemplo, nós temos uma cruz aqui, eu vou usá-la que talvez ilustrativamente a gente lembre melhor. Na cruz, Jesus levou o nosso pecado, e quando você vai até a cruz, é colocado sobre você a justiça de Jesus. Então você é declarado justo, considerado justo, justificado, para que quando Deus olhar para você, você tenha não a sua justiça que vem da lei, como diz Filipenses 3:9, mas a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Sabe por que Deus abandonou Jesus? Porque Jesus estava coberto do nosso pecado. Sabe por que Deus não abandona você? Porque você está coberto da justiça de Jesus, se você tem a Cristo Jesus. Você percebe a profundidade? Então, primeiro, a natureza se esconde, depois, Deus o rejeita, porque Ele está levando os nossos pecados, mas não fica por aí. As pessoas, quando ouvem Jesus orando, alguns, no verso 35 do Marcos 15, ouvindo isso, diziam, eis que ele clama por Elias, eis que ele está chamando por Elias. O que isso quer dizer? Bom, havia uma esperança, por meio da profecia de Malaquias. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, diz que o Elias viria.
E havia, claro, muitos tipos de pensamento naquela época, como é natural hoje. Hoje basta você entrar numa rede social que de cada 2 pessoas vão ter 3 opiniões, você sabe disso, né? Naquela época não era muito diferente, só não tinha rede social. Então, havia esperança de que o Messias seria o próprio Elias. Talvez o Elias ressuscitado. Herodes tem medo disso. Herodes tem medo, quando ele manda matar João Batista, depois ele vê Jesus pregando, ele pensa, será que é João Batista que ressuscitou? Será que ele é o Elias? Existe essa esperança meio confusa. Jesus vai dizer que não, que o Elias era apenas uma representação de um profeta que viria preparar o caminho, que de fato é o próprio João Batista. Então, nessa confusão toda, o povo está ali pensando, o que Jesus está orando? Será que ele está chamando por Elias? Sabe a terceira coisa que acontece na morte de Jesus? Basicamente, é que ele não foi compreendido. Jesus não foi compreendido. E parece simples, né? As pessoas não entenderam. Talvez você, como eu, já teve a oportunidade de ser professor. Você explica, a pessoa não entende. É mais fácil não entender do que entender, né? Não entende, tudo bem, você vai para casa, dia que segue, no outro dia você explica de novo. Mas a questão aqui não é isso. Não é algo tão simples. Talvez você já tenha passado por algo pequeno, mas que te faça entender melhor. Quando parece que ninguém te entende. Ninguém. Você explica, ou talvez ainda é algo difícil de falar, mas quando você fala, a pessoa diz assim, deixa disso, rapaz, para de pensar isso aí. Às vezes você expõe uma dor profunda, e alguém fala assim, isso aí não é nada, que é isso? Há uma solidão em não ser compreendido. Essa é a questão. Jesus estava só na cruz, estava em solidão, mas numa solidão existencial, numa solidão espiritual. Esse foi parte do preço. As pessoas não conseguiam entender o que ele estava falando, não conseguiam entender o peso que estava sobre Jesus, nem mesmo os discípulos, quanto mais as pessoas que estavam ali ouvindo a ele. Novamente, sabe por que Jesus ficou sozinho na cruz? Em uma solidão tão profunda que nem quem ouviu ele orando. E que oração, hein? Deus meu, por que me abandonaste? Nem quem ouviu ele orando não entendeu. Sabe por que Jesus esteve em solidão? Para que você e eu não estejamos mais. Jesus esteve em solidão para que a gente ande acompanhado. Por quem? Primeiramente por ele mesmo. Ele diz que estaria conosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Mas ele vai ao céu e envia o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso companheiro. Nós nunca mais ou nunca estaremos em solidão plena, como foi o caso de Jesus. Mesmo numa masmorra, num local em que não tem mais ninguém, com a presença de Jesus você não está só. Mas é verdade também que ele morre, ressuscita para criar um povo, para que esse povo ande junto, caminhe junto. Portanto, Jesus esteve em solidão, totalmente incompreendido, para pagar um preço e criar uma nova família, uma família pelo sangue dele. Para que você nunca precise sofrer sozinho, incompreendido. É verdade que alguns sofrimentos ninguém pode sofrer por você. Algumas dores ninguém pode levar ou tirar de você, você terá de passar. Mas você pode receber uma oração, pode receber um abraço, você pode ser compreendido. Como dói quando alguém vem até outra pessoa, e às vezes isso acontece conosco, infelizmente, e nós não entendemos, nós julgamos que é uma dor pequena, dizemos assim, para com isso. Não, em Jesus Cristo nós temos companhia, para levar o jugo junto com Ele, levar a carga, levar a canga, como é o texto lá de Mateus 11, 28, tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, é caminhar junto, é estar unido. Mas nesse tempo Jesus não foi compreendido, ele estava em solidão, solidão extrema. A quarta coisa que acontece com Jesus aqui, é que depois desse clamor dele, depois da pessoa dizer que ele chama por Elias, alguém pegou e molhou uma esponja num vinagre, colocou numa cana, na minha tradução diz, é um pedaço de pau, uma vara, para chegar até a cruz ali, né? Jesus estava elevado numa cruz, e colocar sobre a boca dele, para que ele bebesse o vinagre. Talvez você diga assim, gente, não tinha uma coisa melhor não? Não tinha um refrigerante, uma coquinha gelada? Bom, de fato não tinha naquela época, né? Mas por que isso? O beber o vinagre ali
poderia amortecer a sua sede, quem sabe diminuir a sua dor, ou a sua sensação de dor terrível. Se ele estava numa cruz, se o sangue dele já estava sendo derramado, porque dali a algum pouco tempo, aliás, o guarda vai furar ao seu lado e vai sair apenas água. O que isso quer dizer? Quando sai água, aí eu sei porque alguns estudiosos falam isso, quando sai água do corpo e não mais sangue, é porque o sangue todo foi derramado. Então não tinha mais nem sangue, todas as gotas de sangue de Jesus já tinham sido derramadas. E nesse processo todo há uma excruciante sede. E aí coloca o vinagre para tentar diminuir essa dor e ele não passar por tudo isso. Bom, a quarta coisa na morte de Jesus é que o seu corpo físico sofreu de maneira excruciante. É verdade que o sofrimento físico não é tudo. Jesus sofreu espiritualmente. Jesus sofreu por abandono, é verdade. Tanto do Pai como das pessoas, por incompreensão. Mas é verdade, irmãos, que o sofrimento físico foi terrível, foi excruciante. A cruz, ou a crucificação, era uma das maiores tecnologias da época. Você sabe bem que tecnologia serve para muita coisa. Para coisa boa, mas para coisa ruim, para coisa terrível. Quanto mais tecnologia, mais as pessoas conseguem torturar os outros. E os romanos tinham uma arma maravilhosa. Melhor, vou trocar essa palavra, uma arma terrível, né? Mas que para eles servia maravilhosamente bem. Era a crucificação. A crucificação era feita de maneira assim, infelizmente, quase sem parâmetros. Teve um momento, né? Tem aqui a Maria Madalena, que está aqui perto de Jesus, é uma das mulheres que segue a ele. Maria Madalena é de Magdala, por isso Madalena, né? De Madala ou Magdala. Essa cidade, um pouco antes de Jesus nascer, há relatos de que faltou madeira. Eles cortaram tantas árvores para crucificar quase todos os homens da cidade de Magdala, porque a cidade se revoltou contra Roma, e aí todo mundo foi crucificado, ou vários homens ali, né? Era natural, ou melhor, era normal, normalizado, ver crucificações, especialmente se você andasse em estrada, você vai de uma cidade para outra, havia gente crucificada. Gente, que cenário grotesco, terrível. O que Deus faz então no cenário desse? A gente, normalmente com sofrimento, a gente diz assim: Deus, faz alguma coisa, vamos lá, né? O que o Senhor vai fazer? Deus foi lá e foi crucificado, basicamente isso. Ele foi lá e entrou no sofrimento, e sofreu de maneira terrível, excruciante. Talvez não sabemos medir, aí tem uma medida de dor, né? Qual é o nível da dor que está sentindo? Quando a gente está no hospital, eu já estive em algumas situações assim, que vem um enfermeiro ou vem um técnico e pergunta algo do tipo, eu não me lembro bem, mas pergunta: você está sentindo dor? Tô. É nível 1, nível 2, aí você vai dizendo alguma coisa assim, né? Qual que seria o nível de Jesus? Bom, talvez de milhões, né? Não sei, né? Mas a outra coisa, a quinta coisa da morte de Jesus, além da sua dor física, é que ele foi alvo de escárnio também. As pessoas diziam assim: deixa, ou seja, não dá não para ele beber o vinagre, vejamos se Elias vem tirá-lo. Agora é mais do que não compreender, agora é escarnecer. Pior ainda, né? Quando Jesus conta do seu ministério, que ele é enviado do Pai, as pessoas usam isso tudo para escarnecê-lo. Houve os relatos dos outros evangelhos, falam muito sobre a palavra salvação. Marcos não usa aqui, mas as pessoas dizem assim: salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Lembra disso? Um dos ladrões na cruz fala assim: salve-se a si mesmo e salva a gente também. Você não é o Messias? Então faça isso. Essa palavra de escárnio que falam para Jesus e que o mundo fala para Jesus, é uma palavra antes de condenação a si mesmo. Porque pessoas olharam Jesus na cruz e ao invés de se arrepender, escarneceram de Jesus. Gente, não é isso que o mundo faz? Não é isso que o mundo faz? Ver Jesus sendo crucificado e ao invés de se ajoelhar diante da cruz e dizer: Senhor, eu me arrependo, eles dizem: salvou os outros. Uma palavra de condenação. Salvou os outros e não a mim mesmo. Deu salvação para outras pessoas, mas não para mim. Teve uma história aí, né? Eu acho que eu já citei aqui para os irmãos.
e a gente já conversou sobre isso, já conversei com alguns irmãos sobre isso, muito famoso, aliás, né? Em que num carnaval aí, uns 5, 6 anos atrás, teve uma zombaria com Jesus, e o diabo chicoteando Jesus. Talvez você já tenha visto essa cena, né? E Jesus levava a cruz e caía, e o diabo chicoteava ele. Gente, por mais que isso seja um escárnio, seja algo ridículo, nada mais é do que as pessoas estavam fazendo isso com Jesus na cruz. Ele sendo crucificado, as pessoas dizendo assim, deixa aí, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Não foi ele que pregou isso aqui? Vamos ver. Pronto, nada mudou no mundo, nada. Talvez em alguns momentos ficou mais escondido, né? Mas nada mudou. A verdade é que as pessoas ainda escarnecem de Jesus, que não seja assim conosco. Então veja aí, tudo que Jesus sofreu. Jesus sofreu no seu corpo, porque o seu corpo teve sofrimento profundo. Jesus sofreu nas suas emoções, porque ele esteve em solidão extrema. E Jesus sofreu espiritualmente, porque o Pai o abandonou. Mas chega um momento limítrofe, chega um momento em que tudo acaba, porque Jesus, com grande brado, expirou. Em outros evangelhos, nós vemos a cena inteira, em que ele diz, está consumado. Lembra disso? A palavra para estar consumado é uma palavra técnica. Está completo. Foi tudo feito, está tudo acabado. Tudo certo, 100%. É isso que Jesus está dizendo. O termo ali quer dizer assim, chegou no final, na finalidade, no propósito, está tudo cumprido, está consumado. Pronto, Jesus morreu, e já da morte de Jesus, nós vemos a cena virando. Depois que Jesus morre, sabe o que acontece? Tem um véu lá no templo, que era uma cortina, muito grossa, aliás, que fazia separação entre o local santo do local santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Você que conhece o templo ou o tabernáculo, você sabe que havia uma divisão pelo menos tripla, em que havia o pátio, né, que é o átrio mais externo, o local santo, e lá dentro, onde ficava a Arca da Aliança, o local santíssimo, em que uma vez por ano havia um sacrifício especial, e aquele sacrifício era feito por todo o povo, ou para todo o povo, né, em prol do povo todo. E havia uma cortina que separava os dois locais ali. Quando Jesus morre, a primeira coisa que acontece é que a cortina se rasga, o véu se rasga, de cima para baixo. Não foi ninguém que rasgou, não foi mão nenhuma, mas foi o próprio Deus. O que significa isso? Quando Jesus morre, aquilo que nos separava de Deus acabou. Hebreus diz que ele abriu um novo e vivo caminho. A lei, em sua capacidade máxima, acabou ali. É verdade que a lei ainda serve para nós, ela é um tutor, ela é um pedagogo para nos ensinar, como sagradas letras, para nos ensinar o caminho até Cristo Jesus. Mas agora é só Jesus que nos conduz ao Pai. Testemunho de 1 Timóteo capítulo 2 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Por que só Jesus é mediador? Porque só Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Porque só foi o sacrifício dele e não de mais ninguém. Você não adianta orar para o pastor, você ora com o pastor e pelo pastor, mas eu não posso ser um mediador nesse sentido. Mas Jesus sim, ele é mediador, porque ele, com seu sacrifício, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora a gente pode entrar na presença de Deus, com temor, viu? Não é bagunça não, é com temor, mas podemos entrar na presença de Deus com alegria, porque ele abriu um novo e vivo caminho. Mas o testemunho de Marcos, que é um testemunho mais resumido, ele fala de uma pessoa que estava ali. Marcos está falando de uma pessoa que é um centurião romano, ou um oficial, era aquele homem que estava conduzindo a morte de Jesus. Olha que coisa incrível, ele era o organizador da festa, não é da festa, né, mas da crucificação. Era ele que sabia de tudo. Por que Marcos vai relatar a conversão deste homem? Certamente houve outras pessoas que foram impactadas por Jesus, mas porque Marcos, muito provavelmente, está escrevendo aos romanos. Marcos foi um auxiliar de Pedro, lá em Roma. Pedro foi um pastor em Roma, foi um líder, um bispo em Roma. E Marcos ouve das pregações de Pedro,
e vai relatando, escreve o evangelho dele. E ele escreve em que contexto? Na cidade de Roma. Então, nada mais interessante do que notar aos romanos que um alto oficial romano reconheceu. O que ele reconhece aqui? Quando Jesus morre, ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Sabe o que acontece? O véu se rasga, a presença de Deus já está manifesta, e um coração já começa a quebrantar. Olha que coisa maravilhosa. Depois daquele homem virão muitos outros, inclusive o seu, se você já se quebrantou na presença de Jesus. Mas o testemunho desse oficial é o testemunho perigoso. E vale notar aqui, eu acho que teria muitos detalhes, mas um detalhe, ele fala assim: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Sabe quem que era considerado Filho de Deus? Sabe quem que se autodeclarou Filho de Deus? César, imperador romano. Agora você pega um centurião, um oficial romano, conduzido, por assim dizer, talvez ele nem conhecesse pessoalmente César, mas oficialmente era César que tinha estabelecido ele lá, para ele ser o que iria cuidar que tudo acontecesse corretamente. E esse homem, crucificando um camarada lá em Jerusalém, que é na periferia do mundo, ele fala assim: agora eu conheço o verdadeiro Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O poder de Deus, quando é manifestado, irmãos, é reconhecido. É reconhecido. Não importa, Jesus não precisava estar no trono de César, mas agora Jesus estava no trono do coração deste homem, deste romano. Sabe o que acontece quando Jesus morre com toda a sua entrega? Corações começam a ser quebrantados, corações começam a ser transformados. Como que eu posso ser transformado? Você olha para Jesus, olha para Jesus. Quando você conhece Ele, quando você começa a conviver com Ele, a reação é essa. Talvez não será tão rápida como desse centurião, que quem sabe você não está olhando, quem sabe não, certamente, você não está olhando para Jesus sendo crucificado. Mas quando você olha para Jesus, você começa a ver que Ele de fato é o verdadeiro Filho de Deus, que de fato é Ele que pode trazer salvação. Eu gosto de lembrar que o trabalho de Satanás não é apresentar Jesus e falar que Ele é feio, apresentar Jesus e falar que Ele não serve, não. O único trabalho de Satanás é cegar o entendimento, 2 Coríntios 4. Lhe cegou o entendimento para não conhecer o evangelho da glória de Deus que resplandece em Jesus. Por quê? Porque se você enxergar, você perceberá como Jesus é lindo, como Jesus é belo, como o evangelho faz sentido. Foi isso que aconteceu com esse homem. Quando Jesus expira, na hora que ele morre, um coração já se quebranta. Que coisa maravilhosa. Só mais uma coisa aqui, tá? Que está no texto. Marcos ainda relata que havia ali algumas mulheres. Elas estavam de longe, sim, mas estava ali Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. E tinha ainda outras, muitas outras, que tinham subido com ele a Jerusalém. Alguns detalhes sobre essas mulheres. Elas eram pessoas que com certeza não causavam nenhuma situação difícil para o imperador, para Roma, para os guardas. Por quê? Porque eram mulheres. Fosse os discípulos ali, fosse Pedro com a espada, assim, ele poderia ser preso. Mas elas não traziam nenhum tipo de problema, de ameaça. Estavam de longe, não tinham possibilidade de causar uma revolta. E outra, tinham vindo da Galileia. Sabe o que isso significa? Que eram pobres. Era da periferia da Galileia. Não tinha capacidade de fazer nenhuma grande coisa. Mas olha que coisa válida, olha que coisa maravilhosa para Marcos falar. Jesus morreu abandonado, sim, mas havia ainda sim aquelas mulheres, esquecidas sim, mas que estavam ali com ele, como se fosse um aconchego final. Elas estavam ali, elas viram tudo. Quando Jesus ressuscita, ele conta primeiro para as mulheres, para aquelas, algumas dessas aqui que vão lá querer embalsamar, perfumar o seu corpo, mas ele conta para essas. Havia gente ali que testemunhou, que estava firme, que permaneceu com Jesus. Que coisa maravilhosa, né? E talvez, para a gente encerrar essa palavra, talvez elas possam nos servir de inspiração. Se diante da crucificação, se diante da ameaça de morte que Jesus estava passando, e elas poderiam ser mortas também,
elas ficaram firmes. Eu percebo algumas coisas. Primeiro, vai ter sempre alguém firme. Às vezes, quando a pessoa começa a desviar, ela fala assim: ah, mas fulano desviou também, né? Quando a pessoa começa a olhar para o lado, ela começa a achar que inspiração para ela é quem não ficou firme. Não faça isso. Tem sempre alguém firme. Tem sempre alguém que, mesmo que sofreu, permaneceu. Olhe para esses, porque eles estão firmes em Jesus. Mas a outra coisa é que elas nos inspiram também a algo especial, a permanecermos firmes com Jesus. Que diante da morte de Jesus, de todo o seu sofrimento, de tudo que Ele passou, depois da sua ressurreição, que você possa agir como essas simples, pobres, esquecidas mulheres, mas que não foram esquecidas pela palavra de Deus. Não fosse relatado aqui, ninguém saberia que elas existiram. Essa é a única reação que nós podemos ter diante da cruz. Qual? Abandoná-lo ou permanecer firme? Ou fugir, ou ficar firme com Jesus? Qual é a sua reação? Qual é a sua resposta diante da morte de Jesus? E depois, é óbvio, da sua ressurreição. Eu quero orar com você, convidá-lo a permanecer firme com Jesus. Se você não está firme com Jesus, se você se desviou, se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o momento de você se achegar a Ele, de você orar rendendo-se, entregando-se a Jesus, dizendo: Jesus, eu vou ficar firme, porque eu sei que aquela morte foi em meu lugar, foi por mim, tudo que Jesus passou, e veja que eu anotei poucas coisas aqui ainda, foi em meu lugar, e por isso eu quero permanecer firme contigo. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e nós queremos nos colocar no Teu altar, Pai, clamando: não nos deixe esquecer do valor da cruz, do valor da Sua entrega, Senhor, de como foi profundo e precioso aquela morte, e que o Senhor foi abandonado pelas pessoas, foi abandonado pela própria natureza, e pelo próprio Pai, Senhor. Ah, Jesus, obrigado por todo este amor constrangedor, mas, Senhor, não nos deixe abandoná-lo, que sejamos como aquelas mulheres tão fracas, tão frágeis, mas que estavam lá, firmes na Tua presença. Que seja assim conosco também, comigo e com cada um aqui. Eu não sei o que poderá nos atingir, e eu clamo que o Senhor nos guarde, não deixe com que o nosso coração seja despedaçado, mas que em todo o tempo nós permaneçamos firmes contigo. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor, Pai, e que a gente possa, como aquele centurião, se alguém aqui não crer ainda, possa olhar para Jesus e dizer: este verdadeiramente é o Filho de Deus, é este que pode transformar a minha vida, é este que pode me mudar, que pode transformar meu coração. Senhor, eu sei que este é um tempo de restauração, de salvação, de santificação. Então nos ajude a sair daqui mais próximos de Jesus, mais inspirados pela Sua morte e ressurreição, e mais alegres por pertencer a este povo que Te ama, e que clama, e que adora o Senhor, que morreu na cruz, mas que ressuscitou. Oramos gratos ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém.